Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa explanação de hoje falando sobre o Brasil colonial, mais notadamente sobre o início da colonização no Brasil. De 1534 a 1822, nós permanecemos na condição de colônia de Portugal, ou seja, 288 anos. Vamos ver como se deu o início do processo de colonização no nosso país. Primeiramente, foi só 30 anos depois da chegada de Cabral que os portugueses resolveram colonizar o seu território no continente americano. E essa resolução se deu por conta da ameaça que Portugal se viu de perder a qualquer momento as suas possessões territoriais, uma vez que outros povos começaram a chegar na costa brasileira, como por exemplo franceses, holandeses, ingleses, todos esses vindo atrás de riqueza, cobiçando as riquezas dessa terra. Essa terra tão rica que desde longínquas eras da história sempre foi cobiçada e que não tem por parte do seu próprio povo o devido valor e o devido reconhecimento de quão rica ela é, quão poderosa essa nação pode se tornar se mudarmos a mentalidade do nosso povo e passarmos a efetivamente amar o Brasil como o Brasil deve ser amado. Então, essa colonização ela deu seus primeiros passos para ser efetivada a partir de uma expedição que foi mandada para cá, uma expedição nomeada pelo rei de Portugal e chefiada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição vai chegar ao território brasileiro no ano de 1531 e Martim Afonso de Souza aqui vai chegar com algumas missões. Primeiramente, Martim Afonso de Souza trouxe homens, trouxe sementes, plantas, ferramentas agrícolas e animais domésticos. Por parte do rei de Portugal, ele veio revestido de amplos poderes para procurar riquezas, combater estrangeiros no território brasileiro, policiar, administrar e povoar estas terras coloniais. Missão difícil. Portugal precisava urgentemente efetivar a posse sobre o Brasil, pois o Brasil estava ameaçado. E o declínio do monopólio português no comércio com as Índias acabou sendo também um fator aditivo para que essa postura fosse tomada. Inicialmente, quando Cabral aqui chegou, não era o foco de Portugal iniciar um processo colonizatório. Cabral veio aqui literalmente demarcar o terreno, ele veio aqui tomar posse das terras que Portugal já sabia que existiam. Então Cabral veio para cá com essa função. Depois que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo, Portugal sentiu-se na necessidade de ocupar essas terras, uma vez que até mesmo com o Tratado de Tordesilhas, o mundo já havia sido dividido entre Portugal e Espanha, conciliando lá os seus interesses. A expedição de Martim Afonso de Souza chegou aqui no Brasil com um duplo caráter: expulsar os invasores e contrabandistas e lançar os fundamentos, as bases, os alicerces para o processo de colonização. Nesse sentido, fundou-se em São Vicente o primeiro engenho de açúcar no ano de 1533. Só lembrando, São Vicente foi uma das duas únicas capitanias hereditárias que prosperaram nesse processo de capitanias hereditárias que foi implantado para dar início à colonização do Brasil. As capitanias hereditárias surgiram por ordem do rei de Portugal, Dom João III, no ano de 1534. As capitanias hereditárias vão externar a primeira divisão territorial e administrativa implantada pelos portugueses na América Portuguesa. Basicamente, o território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas de terras, 15 lotes gigantescos, que tiveram sua administração entregues a interessados portugueses, fidalgos portugueses. Via nas capitanias hereditárias como única forma de divisão e administração foi o que Portugal nesse momento conseguiu vislumbrar, já que a extensão de terra era muito grande, era gigantesca. Então os portugueses estavam ali dando seus primeiros passos para concretizar
o seu projeto de colonização do Brasil. No começo da década de 1530, o comércio com as Índias estava em franco declínio e as terras dos portugueses na América constantemente ameaçadas, principalmente por franceses. Esses franceses invadiam com frequência o território e procuravam estabelecer alianças com tribos indígenas. Muitas dessas tribos indígenas eram inimigas de Portugal, devido ao contato com os portugueses, num primeiro momento não ter sido muito amistoso. Muitos desses índios se colocaram como inimigos dos portugueses e os franceses chegavam com mais jeito, com um trato mais fino com esses indígenas. Na verdade, a intenção era a mesma de Portugal, era roubar, explorar, angariar riquezas aqui, estavam se lixando para os índios. Mas os franceses tinham uma forma diferente de Portugal de estabelecer contato com esses povos e por conta disso estavam estabelecendo alianças com os indígenas e Portugal viu nisso uma ameaça para efetivar a sua posse do território brasileiro. Então, no começo de 1530, com o monopólio comercial bastante enfraquecido com as Índias, Portugal resolveu se lançar de vez ao processo de colonização do Brasil. A saída encontrada por Portugal foi bem simples. Em vez da coroa portuguesa financiar todo o processo de colonização, que seria bastante caro, e com certeza a coroa portuguesa não dispunha de recursos tão vultosos para fazer essa empreitada, a coroa portuguesa resolveu então passar o ônus para terceiros. Com isso, o rei de Portugal decidiu dividir o território em 15 lotes, que foram distribuídos em 14 capitanias diferentes, cuja administração ficou sob responsabilidade dos chamados capitães donatários. Só para enfatizar, em 1522 o rei Dom João III oficializou a posse de Fernando de Noronha sobre as terras de São João ou da Quaresma, doadas em 1504. Todavia, oficialmente a fundação de São Vicente em 1532 é o marco inicial da colonização brasileira pelos portugueses. Ainda no século XV, os portugueses tiveram experiência prática com o sistema de capitanias hereditárias, porque eles já vinham utilizando esse sistema nas ilhas que ficam no litoral africano. Então os portugueses já tinham lá uma certa experiência, só que aqui eles vão encontrar uma certa especificidade. O Brasil não é uma ilha, o Brasil é muito maior do que isso, é muito mais complexo. Então aqui se vai ver se os portugueses vão, nesse momento, encontrar uma série de especificidades e de dificuldades com as quais eles não estavam acostumados nesse sistema de capitanias hereditárias que eles estabeleceram primeiramente nas ilhas do litoral africano. O sistema de capitanias hereditárias foi de 1534 até 1548. Eram 15 as capitanias ou donatarias. Estes donatários eram elementos da pequena nobreza ou funcionários reais. Eles tomavam posse administrativa, podendo escolher o seu lote de terra. Esses donatários tinham algumas funções. Em geral, estes donatários eram comerciantes ou pessoas que pertenciam à pequena nobreza de Portugal. E eles tinham a responsabilidade de desenvolver a capitania. Essa responsabilidade era exclusiva do donatário. O donatário recebia o direito sobre o lote de terra a partir da chamada carta de doação. Os direitos e deveres que o donatário deveria cumprir foram fixados em outro documento, chamado de foral. Cabia aos donatários fundar vilas, garantir a justiça, conceder sesmarias aos colonos, ou seja, pequenos lotes, não pequenos assim, dividir a capitania, doar essas sesmarias, que eram grandes lotes. Bem aqui está a gênese da questão fundiária no Brasil, essa questão de muito pouca gente possuir grandes quantidades de terra nesse país,
terras muitas vezes até improdutivas. Então, uma das funções que cabia a esse donatário era conceder sesmarias às pessoas que viriam colonizar estas terras. Outra função primordial do capitão donatário era arrecadar o quinto, ou seja, 20% da produção em impostos para mandar para o rei de Portugal. Receber a redízima, 10% sobre o dízimo. Cobrar a vintena, imposto sobre a exploração do pau-brasil. A condição de donatário poderia ser cancelada a qualquer momento pelo rei. O donatário tinha a posse da terra, mas o dono efetivamente era o rei de Portugal, ou seja, a coroa portuguesa. Vamos analisar aqui as causas do retumbante fracasso do sistema de capitanias hereditárias. Primeiro, os custos elevadíssimos para poder povoar essas terras, para poder incentivar o progresso nestas terras. Custo muito elevado. Segundo, a resistência indígena, que sempre foi muito constante. Depois, o próprio descaso dos donatários. A distância da metrópole era muito distante, um oceano entre o Brasil e Portugal. A ausência aparente de minerais preciosos. No primeiro momento não foi encontrado minerais preciosos, e isso não causou a famosa febre do ouro, e por conta disso houve uma certa moleza, um certo retardar nesse sistema de fazer com que essas capitanias prosperassem. As dificuldades dos donatários em arregimentar colonos também foi outra das grandes dificuldades. Ninguém queria vir de Portugal para um local onde não tinha nada que atraísse os portugueses. Só tinha o quê? Selva. É muito bonito, realmente muito bonito, mas não tinha cidade, não tinha os confortos que as pessoas, embora fossem pobres, tinham no seu país de origem. Então, os donatários encontraram muitas dificuldades em arregimentar, em arrebanhar colonos, pessoas interessadas em participar desse processo de colonização. Outra dificuldade, ameaças constantes de piratas franceses. Uma dificuldade que não pode deixar de ser levada em consideração, as dimensões extensas das capitanias. Terras muito grandes, lotes de terras imensos e recursos parcos para se promover o progresso nessas capitanias hereditárias. Falta de comunicação, isso era terrível também. Entre as 14 capitanias, apenas 2 tiveram resultados econômicos expressivos de imediato: Pernambuco e São Vicente. Pernambuco prosperou por conta da produção de açúcar nos engenhos, e São Vicente prosperou em virtude da comercialização de índios como escravos. Então apenas essas 2 capitanias conseguiram prosperar. Uma no Nordeste, com o engenho de açúcar funcionando em pleno vigor. Então isso aí, sem dúvida nenhuma, rendeu à capitania de Pernambuco um ímpeto para poder prosperar. E São Vicente, em São Paulo, por conta dos bandeirantes, fazendo as suas incursões, capturando índios e trazendo índios e comercializando como escravos, também conseguiram impulsionar o progresso dessa capitania. O regime de capitanias hereditárias fracassou, e então, no ano de 1548, é instituído pelo regimento de Almeirim o governo geral. O governo geral tinha alguns objetivos. Centralizar a administração das capitanias era um destes objetivos. Limitar a autonomia dos donatários, também outro objetivo dos governos gerais. Garantir a segurança dos colonos que haviam aqui. Zelar pela ocupação estratégica do território. Então o governo de Portugal, a coroa portuguesa, tentou instituir, ou melhor, instituiu um novo regime visando melhorar, visando aprimorar o sistema de capitanias hereditárias, que então fracassou, mas visando aprimorar não o sistema de capitanias hereditárias, mas o processo de colonização do Brasil.
Outra função do governo geral era harmonizar as relações entre os colonos e os indígenas. Isso aí eu poderia dizer que era o 13º trabalho de Hércules. E essa harmonização, que na verdade isso aí é um eufemismo, essa harmonização na verdade ela foi um extermínio em massa de tribos indígenas. O governador geral Mendes Sá foi um homem que exterminou várias nações indígenas. Na verdade, esse termo harmonizar, de harmonia, na verdade não significa colocá-los como amigos, colocá-los como pessoas que vão poder conviver junto nesse processo de colonização. Harmonizar aí é um eufemismo. No caso mesmo foi extermínio das nações indígenas e a implantação na marra, na força bruta do processo de colonização. Os governadores gerais foram os seguintes: Tomé de Souza, que governou de 1549 a 1553, Duarte da Costa, de 1553 a 1558, e Mendes Sá, que governou de 1558 até 1572. Estes foram os 3 governadores gerais que o Brasil teve. Lembrando que o governo geral foi a forma alternativa que a coroa portuguesa encontrou para fazer a colonização do Brasil, uma vez que o sistema de capitanias hereditárias havia fracassado de forma retumbante. Quais eram as atribuições do governo geral? Primeiramente, promover alianças com as tribos amigáveis e castigar os selvagens que fossem hostis. Então, isso aí recebeu até um nome bastante eufemístico, chamado de guerra justa. Vamos analisar, será que existe alguma guerra que seja justa? Será que existem alguns motivos que justifiquem uma guerra, que justifiquem um massacre, que justifiquem a destruição? Bom, esse é um nome que foi encontrado para legitimar essa ação, né, como atribuição do governador geral. Promover alianças com as tribos amigáveis, castigar os selvagens hostis, promover guerra justa. Então, esse foi o primeiro motivo, digamos assim, a primeira tarefa do governo geral. O segundo motivo, ou seja, a segunda tarefa atribuída à governadoria geral foi conceder terras que fossem próximas aos vilarejos, aos índios que se submetessem à catequese. O índio passou por um processo de colonização que teve 2 faces. Primeiro, uma face nua e crua, uma face violenta, uma fase física violenta, de ser caçado, exterminado, de ser escravizado. E depois um outro processo, que foi um processo que, embora não tenha sido tão direto fisicamente, mas foi um processo que agiu espiritualmente, agiu na mente do índio. O índio passou por um processo de catequese. Esse processo de catequese significava nada mais nada menos do que catequizar o índio, fazer com que o índio passasse a abraçar um novo Deus, uma nova cultura que não era a sua. Ou seja, foi uma colonização mental, um processo de colonização também bastante severo, bastante duro, muito duro. O índio passou primeiro pelo processo físico e depois pelo processo mental nessa questão da colonização. Outra missão da governadoria geral era incentivar a construção naval, uma vez que o Brasil tem um litoral imenso, tem muitos rios. Então essa era uma das missões, esta era uma das tarefas que cabia ao governo geral. Outra, garantir o monopólio, ou seja, a exclusividade da exploração do pau-brasil, única e exclusivamente para a coroa portuguesa. O pau-brasil era muito cobiçado, muito procurado por outras nações europeias, rendia muito dinheiro. Então não era à toa que os franceses estavam vindo aqui também para roubar o pau-brasil. Essas outras nações estavam com um olho muito grande nas riquezas desta terra. Vamos ver também uma outra missão, uma outra tarefa que foi dada ao rei de Portugal, à governadoria geral: explorar o sertão do Brasil em nome de Vossa Majestade. Outra destas tarefas, proibir a caça e também o saque das aldeias indígenas.
Os índios eram caçados pelos bandeirantes e a situação era bastante insustentável. Então, um dos mistérios, uma das atribuições do governo geral era proibir essa caça, e isso tinha muito também o dedo dos jesuítas nessa história. Os jesuítas, desde o começo, se colocaram contra a escravidão dos índios. Eles eram contra a escravidão dos índios, mas, em verdade, eles tratavam os índios como escravos dentro das suas terras, das chamadas reduções. A mão de obra indígena era fartamente explorada por eles. E isso motivou o choque entre colonos e padres e jesuítas aqui no território nacional. O governador-geral era sediado em Salvador, no ano de 1549, e ele respondia pela administração somente perante o rei. O provedor-mor era responsável pela administração fazendária, ou seja, arrecadação e também pelos recursos financeiros. O ouvidor-mor era o responsável pela justiça colonial. E o capitão-mor era o responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia. Então nós vamos ter nessa estrutura administrativa o governador-geral, o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. Cada um com as suas atribuições. Esse governador-geral ele era auxiliado por estes 3 funcionários públicos de alto escalão. O provedor-mor, que cuidava de receber os impostos, de fazer a coleta dos impostos, organizar essa coleta, o ouvidor-mor, que era encarregado da justiça, e o capitão-mor, que era encarregado da segurança. As capitanias hereditárias ficavam por conta de particulares. Vamos ver também, dentro dessa estrutura de poder, vamos ver também o papel desempenhado pelas chamadas câmaras municipais. Essas câmaras municipais eram controladas pelos chamados homens bons. Estes eram os políticos que controlavam as câmaras municipais. Os homens bons, não é que eles fossem bonzinhos, eles eram bons realmente, mas bons de taca. Estes homens, na verdade, eram homens ricos, eram pessoas que não eram afeitas ao trabalho manual e que eram os todos poderosos dentro das vilas e das pequenas cidades com as câmaras municipais. Esta Câmara Municipal tinha também a prerrogativa de nomear um juiz ordinário, ou seja, um juiz que era indicado pelo município. As câmaras municipais representavam o poder local das vilas no período colonial da história do Brasil. Estas câmaras surgiram muito em função da necessidade que a coroa portuguesa tinha em controlar e organizar as cidades e as vilas e dar uma coesão para poder desenvolver o Brasil. Como já falei para vocês, os homens bons, de taca, eram homens livres, católicos, que não exerciam nenhum trabalho manual, eram os únicos que podiam participar das câmaras municipais e garantiam assim a manutenção dos seus interesses locais em oposição ao centralismo administrativo que estava sendo imposto pelo governador-geral. Ao longo das décadas e séculos, podemos notar que a figura do homem bom perpetuou uma problemática na noção que ainda se manifesta em nossa cultura política. Ainda hoje nós percebemos, todos nós percebemos, temos essa visibilidade de que a ocupação de cargos públicos ainda é uma espécie de monopólio que se encontra nas mãos das chamadas elites, das elites econômicas ou até mesmo intelectuais da nossa nação. Que eu também não gosto deste termo elite, porque elite me lembra sempre aquela pessoa que se destaca em alguma coisa, que é bom em alguma coisa. E eu não vejo isso na classe dominante brasileira. Eu vejo mercenários, eu vejo gente antipatriota, eu vejo gente irresponsável, eu vejo gente canalha, eu vejo vendilhões da pátria. Não vejo, na maioria dessas pessoas, pessoas de bem, pessoas bem intencionadas. Não raro, as pessoas julgam que a falta de instrução formal ou de prestígio entre as elites econômicas impedem o bom cumprimento de um cargo público.
Na verdade, apesar de vivermos em um sistema que se diz democrático, é fácil você ver isso em uma eleição. Numa eleição, uma pessoa que não tem condições de bancar uma campanha eleitoral dificilmente consegue ascender a um cargo político. E muitas vezes, não estou dizendo que essa é a regra geral, muitas vezes tem gente ali que está querendo melhorar a sua própria condição, está querendo ascender socialmente, mas muitas vezes também nós perdemos grandes lideranças, pessoas bem intencionadas, que pelo fato de não integrarem os quadros desta chamada elite, acabam sendo, por conta de preconceitos muitas vezes internalizados pelo próprio pobre, essas pessoas acabam sendo alijadas de terem uma condição de ascender ao poder e fazerem alguma coisa realmente de útil e de boa e de louvável para o Brasil. Vamos falar aqui de um pequeno embate entre o centralismo e o localismo. O centralismo do governo geral e o localismo das câmaras municipais. A relativa autonomia das câmaras municipais, ou seja, dos homens bons, de etaca, foi duramente atingida a partir de 1642, quando foi criado o chamado Conselho Ultramarino, que passou então a fiscalizar todas as ações das câmaras municipais através dos chamados juízes de fora. Esse Conselho Ultramarino foi um conselho que foi feito em Portugal, foi instituído em Portugal após a restauração portuguesa, após o fim da União Ibérica, quando Portugal finalmente conseguiu se ver livre do domínio espanhol. Então Portugal começou a dar uma recalchutada no seu centro administrativo, começou a criar instituições para poder fiscalizar e acompanhar melhor a sua colônia, logicamente que visando auferir lucros. Assim nós terminamos. A todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro.